bem com vocês? Paz do Senhor! Paz do Senhor, tia Karen! Oi, Leleca! Oi, Guto! Oi, que saudade! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tia? Tenho uma pergunta pra vocês. Vocês ainda se lembram de mim? Eu lembro. Sim, eu se lembro, sim. Eu se lembro, não, eu me lembro. Tá, eu também se lembro. Não se lembro, não me lembro. Eu tô falando que você se lembra, eu também se lembro, a gente se lembra. Todo mundo Mas se eu, lembra. quando eu digo eu, é eu. Tá, parabéns. Todo mundo lembra da tia Karen, então? Sim. Sim. Já faz muito tempo que eu vim contar uma história pra vocês, né? Sim. E hoje eu vim aqui contar outra história da Bíblia pra vocês. E eu tenho uma pergunta. Vocês lembram o tema da série de mensagens que a gente tá agora? Mas eu me lembro, eu me lembro. Diz você. Decidi obedecer. Muito bem, decidi Eu se obedecer. E vocês lembram da história que o tio Vitor contou na semana passada? Lembram? E vocês lembram sobre quem era? Samuel. É, Samuel. Eu falei que é pra ele não dizer eu se lembro nada, eu me lembro. E vocês lembram o que aconteceu na história de Samuel? Ele decidiu obedecer. O que foi que aconteceu? Samuel decidiu obedecer. Ele foi obediente. Ele foi obediente. E ele falou com ele. Isso. Ele foi criado pelo Eli. Isso mesmo, Ele obedeceu. vocês estão muito afiados nessa história. Gostei de ver. E hoje eu vim aqui contar pra vocês mais uma história da Bíblia sobre essa série de mensagens Decidi Obedecer. E a gente vai falar hoje sobre um personagem muito especial. E eu vou dar umas dicas pra ver se vocês conseguem descobrir quem é ele, tá bom? João, quem será? Esse personagem que a gente... Não, errou. Peraí, Guto, deixa ela falar. O Guto fica atropelando. O personagem que a gente vai falar hoje foi um rei da Bíblia, um grande rei. Ele foi muito sábio e ele teve muitas riquezas, muita glória. Vocês lembram quem era esse? Jonas. Jonas! Não, confundi. Guto, pelo amor de Deus. Guto, Começa com minha Sá. Samuel. Não. Não foi rei, não. Começa com Salomão. Salomão. Sabia que eu fiz? Muito bem. Eu tava só testando, Eu me lembro para com isso. E por que ele falou então? Guto, eu tô dizendo que é pra dizer eu me lembro. Eu não me lembrava. Você se lembrava. Então eu disse. Você disse eu se lembro e aí eu me lembro. Aleca, tá bom. Pois é, a gente vai falar hoje sobre a história de Salomão. A história de Salomão se encontra no livro de 1 Reis na Bíblia. Então, se você quiser aprender essa história com mais detalhes, pode pedir ao papai e à mamãe para ler juntinho com vocês em casa, do capítulo 1 até o capítulo 11 de 1 Reis, tá certo? É grande, não é, tia? É grande, A história dele é é grande. bem grande. A história de Salomão começa quando o rei Davi já estava muito velhinho e doente. E o povo de Israel já estava ficando muito aflito e preocupado, porque Davi era um rei muito bom. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele era um homem muito bom para o povo. E quando Davi já estava doente, velhinho, o povo começou a se preocupar quem iria governar eles. Pois é. Como é que eles iam ter um rei tão bom quanto Davi foi? É verdade. E aí Davi chama o profeta e o sacerdote e resolve ungir o seu filho Salomão como novo rei de Israel. E Salomão, filho do Davi? Salomão era filho de Davi. Eu não sabia. Você sabia, Guto? Sabia. O Guto disse que sabe de tudo. Daqui a pouco Salomão, ele sabe algumas Salomão era um dos filhos do rei Davi. E Davi chamou o sacerdote e o profeta para ungirem Salomão como o novo rei de Israel. E eles fazem uma grande festa, um grande banquete para celebrar esse novo acontecimento. Eu gosto da festa. É. Eu também. Eles fizeram uma grande festa bem bonita. Tinha Com comida? todo o povo. Tinha. Com Não, todo... tapioca. Não tinha tapioca, eu não Pra sei. eles, né? Mas era pra tapioquinha. Mas eles fizeram uma grande festa bem bonita para celebrar juntamente com o povo o novo rei de Israel. Depois de uns dias, Salomão foi oferecer sacrifícios ao Senhor, porque naquela época as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. Salomão foi oferecer e depois do sacrifício ele foi dormir, descansar. Só que no meio do sonho dele, ele sonhou, ele teve uma revelação, sabe com quem? Com quê?
pra saber se eu me lembro. Lembra não, Guto. Por favor, não atrapalhe, não. Em nome de Jesus. Ele teve uma revelação com o próprio Senhor. Acredita? O Senhor apareceu para Salomão em sonho e falou para eles e disse para ele pedir o que ele quisesse, porque o Senhor daria o que Salomão quisesse. Qualquer coisa que Salomão pedisse, o Senhor disse que daria. Você pediria, Guto? Eu ia pedir um novo videogame. Um videogame? É melhor continuar esperando. Isso não é pedido. Deus diz, pode pedir qualquer coisa, vai pedir um videogame. O que vocês acham que Salomão pediu para Deus? Eu não sei, eu só sei que eu não acho que ele pediu videogame. Não pediu O videogame. Guto tinha coragem de pedir comida. Meu Deus! Que bobeira! Mas qualquer coisa. E quando o Senhor falou isso para Salomão, sabe o que ele pediu para Deus? O quê? Ele pediu para ter sabedoria para governar o povo. Isso aí eu não sabia pedir, não. Foi. Ele pediu para ter sabedoria, porque como é que um rei daquele tempo, governando o povo de Deus, não pediria sabedoria para governar o povo de Deus com justiça, né? Olha aí, Guto, vamos pedir sabedoria a Deus, Guto. Vamos sim. É melhor, né? É melhor. Sim, Guto. E o Senhor se agradou tanto do pedido de Salomão, de ele ter pedido sabedoria ao invés de riquezas, ao invés de glória, ao invés de muita fama, ao invés de um videogame, ao invés de comida, que o Senhor disse que além da sabedoria, ele também daria muitas riquezas e muita glória para Salomão. Ele... É bom, né, tia? Deus é bom. Mas o que a gente pede, não é? Deus dá mais do que a gente pede. E Salomão pediu somente sabedoria, mas o Senhor, além disso, ele também deu riquezas e deu glória para Salomão. E ele foi E a Bíblia diz que não houve e nem haverá nenhum rei tão sábio quanto Salomão. Nenhum homem na terra tão sábio quanto Salomão. Pelo amor de Deus, Deus nem me deu isso tudo e eu já sou muito obediente. E o Guto também tá aprendendo. É verdade. E ele era bem obediente, tia. Ai, vocês vão descobrir no decorrer da história o que foi que aconteceu com Salomão. Se ele foi obediente, se ele não foi. Eu acho que ele foi, porque ele viu muita coisa boa, ele tava com Deus, só que no meio, né? Então vamos lá, continuar a história. E Salomão foi um rei muito glorioso e muito poderoso na terra. Naquela época, não existiam mais juízes. A época dos juízes já tinham passado. Foi Então, Samuel, não foi? Samuel foi juiz também. Foi o último, né? Foi. Na época de Salomão, os juízes eles já não julgavam mais os casos. Quem julgava os casos eram os próprios reis. Então, vocês acham que o rei deveria ter sabedoria para poder julgar os casos do povo? Sim. Não é, tia? Muita sabedoria, né? Porque às vezes a gente nem sabe a história toda, né? E ainda mais para julgar o povo de Deus, o povo que o próprio Senhor escolheu para ser seu, né? Precisa ter muita sabedoria vinda dele para poder governar com retidão e justiça o povo dele. É verdade. Então Deus que dá sabedoria, né, tia? Só o Senhor, todo conhecimento, toda sabedoria provém do Senhor, sabia? É verdade. Sim. É sim. Sabia que eu sou inteligente? Ah, é? Teve uma vez, Ah. mas isso faz muito tempo. Quer dizer, faz um tempinho mais ou menos. Que uma vez a minha mãe pediu pra eu colocar água pro cachorro. Sim. Só que tava muito longe a pia, né? Aí eu fui e coloquei ela na privada. Viu que você tá frente? Olha como é que ele tão sabido, tia, tão Guto. sabido, tia. Isso não é Papai de sabedoria. matar o cachorro. É, o cachorrinho. Meu Deus, isso não é sabedoria. Não foi Isso não sabedoria, Isso é Guto. bobeira. Isso é pra fazer um trabalho rápido. Guto, pelo amor de Deus. Mas faz tempo, foi quando eu era pequena, agora eu não faço mais não. E você agora é bem grande, não é, Guto? Faz só muito um bem. mês que eu fiz isso. Guto, Tadeu, Guto. Não Tá bom, fala parei. mais não da tua sabedoria, não. Pelo amor de Deus. E o povo precisava de um rei que governasse com justiça. E os próprios reis faziam o julgamento do povo. Eles eram os juízes também. E teve um dia que Salomão precisou julgar um caso muito difícil. Muito difícil. Conta, tia. Vou contar pra vocês. Um dia chegou lá no palácio de Salomão 2 mulheres. E elas tinham um bebezinho. Cada um tinha um bebezinho. Elas eram amigas e moravam na mesma casa. E aí a mulher começou a relatar para Salomão dizendo que ela tinha um bebezinho e a sua amiga também tinha um bebezinho. E que ela acordou de noite para amamentar o seu bebezinho, mas quando olhou para o bebezinho, ela percebeu que o seu bebezinho estava morto.
Foi. Só que quando amanheceu o dia e ela olhou pro bebezinho, ela percebeu que aquele bebezinho não era o dela. Que na verdade aquele bebezinho era o da amiga dela. A amiga dela trocou. E a amiga dela de madrugada trocou o bebezinho. Mas sabe o que foi que a outra mulher disse? Disse que não, que o bebezinho morto não era o dela. O dela era o vivo. E a outra mulher disse, não, o bebezinho vivo é o meu, o morto que é o seu. Bagunçou tudo. Elas ficaram brigando, dizendo, o bebezinho vivo é o meu, não, o morto que é o seu. E elas ficaram naquela discussão. E Salomão, ele teve uma iluminação. Ele teve uma ideia para julgar o caso. E sabe o que ele fez? Ele chamou um soldado e disse, soldado, me traga a sua espada. E aí quando Salomão... Ele ia tacar a espada na mulher. Não. Ele ia dar a espada de presente. Quando Salomão disse isso, todo mundo já ficou prestando atenção no que ele ia fazer. E Salomão pediu a espada do soldado e o soldado trouxe a espada. E ele disse que ia julgar o caso. E ele falou, soldado, parta esse bebezinho no meio e dê metade pra uma e metade pra outra. Mas sabe o que foi que aconteceu? Uma das mulheres, quando escutou o decreto do rei, ela se comoveu de íntima compaixão e ela falou, não, meu senhor, não mate o bebezinho, entregue ele para outra mulher, mas não faça tamanha crueldade, não faça isso. Ele amava o bebê. E a outra mulher disse, não, parta mesmo, nem meu nem seu, de nós duas. Essa daí não amava, não. E quando Salomão escutou o depoimento das duas mulheres, ele entendeu que a mulher que ficou muito triste e disse para ele não matar o bebezinho era a mãe de verdade. E ele julgou o caso e entregou o bebezinho vivo para a mãe que ficou muito triste, porque ele percebeu... verdade, porque ele percebeu que ela inteligente que era a mãe de verdade. E depois desse caso, Salomão começou a ser muito respeitado em todo o povo de Israel. Porque as pessoas começaram a perceber que ele tinha realmente uma sabedoria diferente. É verdade. Essa iluminação assim, só Deus que dá. É verdade. Só o Senhor que nos dá, né? Eu ia pensar numa coisa dessa. É verdade. E, É verdade. Se fosse comigo, eu ia fazer igual minha mãe faz quando eu e minha irmã também está brigando. E o que ela faz? Mas me dê que eu vou ficar. Imagina. Imagina se ela vai ficar com o bebê. Imagina se Salomão tivesse dito que ele ia ficar com o bebê. Brigadeiro. A gente brigando pelo brigadeiro. Meu. A mamãe manda dividir. A gente não sabe dividir que é pequena. Aí ela fala que ela divide no meio mesmo, minha mãe. Aí Mas é? ela diz, me dá que eu vou ficar. A gente diz, não. A gente divide. Aí ela volta atrás, deixa vocês ficarem com o brigadeiro. Aí ela divide. E depois do caso dessas duas mulheres, a fama da sabedoria de Israel começou a se espalhar por todo o povo de Israel e até fora do povo de Israel, acredita? Sim. Foi sim. E também o Senhor Deus pediu para Salomão construir um templo para o Senhor ser adorado dentro desse templo. E era um templo muito grandioso, muito bonito, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de objetos, cheio de pedras preciosas, cheio de objetos muito preciosos tinha dentro desse templo. Ele era muito bonito. Era legal. Era. Salomão, verdade. ele, além de ser um rei sábio, também começou a ser conhecido como um rei que tinha muita glória, como um rei que tinha muitas riquezas. Muitas riquezas. O Palácio de Salomão também era muito, muito bonito. E era tão bonita as coisas de Salomão e ele era tão sábio que a fama dele chegou até uma rainha muito conhecida, que era a rainha de Sabá. E ela foi até o Palácio de Salomão para... Rainha de Sabá. De Sabá. Rainha de Sabá. De Sabá. De Sabá. De Sabá. E ela foi até o Palácio de Salomão para poder ver toda aquela gloriosidade de Salomão, toda aquela grandeza que Salomão tinha. E ela chegou lá com muitas perguntas super difíceis para Salomão. E ele sabia responder? Vocês acreditam que ele sabia responder todas e sem nenhuma dificuldade? As perguntas mais difíceis ele conseguia responder sem dificuldade nenhuma. Deus faz isso, tinha dessa sabedoria. Ai, vamos orar, vamos pedir essa sabedoria. Pedir sabedoria que o Senhor nos dá, né? Que bom. E a rainha de Sabá ficou tão maravilhada que ela falou para o rei Salomão que realmente ele era um rei muito abençoado e muito glorioso, que até os
que até os seus empregados eles tinham um uniforme, era um uniforme bem bonitinho, ajeitadinho, e o seu templo era muito bonito e chamava muita atenção. Só que depois o Senhor apareceu novamente para Salomão. Ele apareceu a segunda vez para Salomão. Está no capítulo 9 de 1 Reis. E eu vou ler com vocês o versículo 4 e o versículo 7, até o versículo 7, que diz assim: Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem, desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Meu Deus, isso pra ele? Coisa. O Senhor disse para Salomão que se ele fosse obediente e obedecesse a tudo que o Senhor disse, fosse íntegro no caminho do Senhor e não se desviasse, ele não tiraria toda a glória de Salomão e ele estabeleceria o trono de Salomão para sempre. É claro que Salomão ficou obediente. Será? É claro, tia, porque ele era muito legal. Deus fez tudo por ele, não é não? É verdade. É sim. Só que... Eu quero ser obediente até o fim. É. E ele é obediente. Tia, pelo amor de Deus, gente, se ele não for obediente, com essa sabedoria todinha, ele não pode ser sábio. É verdade. Só que no decorrer do caminho, Salomão, com toda aquela gloriosidade que ele tinha, com toda aquela grandeza, ele começou a deixar o seu coração a ser corrompido, a ser manchado com pecados que ele fazia, que ele praticava. Naquela época, era uma época de muita guerra, era um tempo de muita guerra, de muitas disputas, de muitos conflitos. E naquela época, o reino, que tinha muitos cavalos, que tinha muitos carros de guerra, que tinha muitos homens no exército, ele se tornava um rei muito poderoso e ele acabava se confiando na sua própria força para poder vencer os outros povos. E ele confiou na força dele. Confiou. Salomão, ele era tão glorioso que ele tinha muitos cavalos e ele começou a investir mais ainda nisso. E ele também tinha muitos carros de guerra, ele tinha muitos homens no seu exército e o seu exército era tão grande e poderoso que ele começou a se confiar na sua própria força para derrotar seus inimigos. Ele confiou na força dele. Foi, mas a nossa força vem de quem? Vem de Deus. A nossa força vem do Senhor, mas Salomão começou a se confiar na sua própria força. E a gente tem força para alguma coisa? Sei não, tia. Eu tô ficando triste já. Ele confiava na sabedoria dele também. Ele confiava na própria sabedoria dele, sem consultar o Senhor. Começou a fazer bobeira. E aí, tia, o que aconteceu? E além disso, ele também se casou com muitas mulheres. Meu Deus. Muitas mulheres. E elas adoravam a outros deuses, elas não adoravam só ao nosso Deus. E Salomão começou a se deixar ser corrompido por isso. Ele começou também a adorar outros deuses. E não só adorar, mas ele também fez muitos altares para adorar nesses altares esses outros deuses. Então ele começou obediente e terminou desobedecendo. Ele começou desobedecente. obediente e terminou desobedecendo. E o triste, né? Senhor apareceu para Salomão na terceira vez para falar o que diz em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: Por isso o Senhor lhe disse: Uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e entregarei a um de seus servos. Meu Deus. Mesmo com toda a sabedoria desobedeceu. e com toda a glória, Salomão começou a deixar aquilo entrar no seu coração. E ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele ainda apareceu a Salomão e disse para ele não se desviar dos seus caminhos. Muito bom. É verdade. Mas Deus avisou. Deus deu chance a ele. foi, o Senhor falou e deu chance. Mas mesmo assim, Salomão, ele continuou no mesmo caminho e ele se afastou dos caminhos do Senhor, desobedecendo e entristecendo. E o Senhor disse que tiraria o reino dele, daria a outra pessoa, porque ele desagradou ao Senhor.
E vocês sabiam que tem um provérbio na Bíblia, Provérbios 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Vocês sabiam? Eu não sabia, não. Então, ele faltou o temor do Senhor. Faltou o temor do Senhor, porque a sabedoria ela vem do Senhor. E esse temor do Senhor, ao Senhor, esse temor ao Senhor não é um temor de ter medo, de sair correndo com medo de Deus. Como é, Não, tia? de ficar tremendo. Não, é um temor de amar tanto ao Senhor que por isso a gente não vai desobedecer a Ele, que por isso a gente vai obedecer a sua voz, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Ele perdeu esse temor, não foi, E tia? Salomão, mesmo sendo tão sábio, ele no meio da caminhada perdeu esse temor pelo Senhor. Meu Deus, eu não quero perder, não. É, Eu ele quero amar até o fim. amar até o fim, porque sabia que lá em João 14, versículo 15, o Senhor mesmo diz que aqueles que o amam obedecem aos seus mandamentos, obedecem à sua voz, à sua palavra, igual Samuel que vocês aprenderam semana passada, que mesmo quando ele ainda era um menino, quando ele escutou a voz do Senhor, o que foi que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, pois o teu servo te ouve. Exatamente. E a gente tem que ser igual Samuel, que desde o princípio começou a obedecer a Deus. E foi até o fim. E foi até o fim obediente. E não igual a Salomão, que começou obediente, servindo ao Senhor, mas no meio da sua caminhada, ele se aparta dos caminhos do Senhor. Mas mesmo ele errando e sendo tão desobediente a Deus, ele se arrepende no final de tudo. Vocês sabiam? Quando ele já era velhinho, ele se arrependeu. E lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. E no versículo 14 ele diz: Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Meu Deus. Porque o Senhor, ele nos conhece, não dá para se esconder de Deus, né? É verdade. De Deus a gente não se esconde, o Senhor vê tudo. Que obedecer até o fim. Temos que obedecer até o fim. Até o fim. Escondido na frente das pessoas, eu tenho que obedecer. Porque o Senhor, ele nos vê, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente ouve, o que a gente fala e o que a gente vê também. O Senhor sabe de todas as coisas. Não pode fazer nada escondido. Nada escondido, porque o Senhor vê tudo. Mas não é por causa do medo, não é, tia? Não é por causa do medo, é por causa do amor, por amarmos a Jesus, por amarmos a Deus, que nós devemos obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz e estarmos no seu caminho todos os dias da nossa vida. Eu aprendi. Aprendi. Obedecer até o fim. A obedecer até o fim. E obedecer porque ama Jesus. E obedecer porque ama O temor de Jesus. Deus. Exatamente. E temor não é medo. Não é medo. E se você é em Temor casa... é ter amor. Temor é ter amor, Muito gostei. inteligente, tá vendo? Muito. Mas é muito sábio. O Guto teve um ato de sabedoria agora. Temor é ter amor. É isso mesmo, é ter amor por Deus. E se você em casa se encontra como Salomão, que no meio do caminho está errando, pecando, desagradando o Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo, mas o Senhor está vendo. Então, se você nesse momento sabe que você está errando, está pecando, que você possa se arrepender nesse momento e pedir perdão ao Senhor, porque pela infinita misericórdia dele, ele nos perdoa e nos traz para perto de novo e nos traz de volta para o seu caminho. Então, se você quiser nesse momento fazer essa oração comigo, pedindo perdão a Deus, vamos orar juntos? E se você também, que não conhece o Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Ele, quiser entregar a sua vida, que você possa nesse momento também orar juntamente comigo, amém? Amém. Senhor Jesus, nós te apresentamos, Pai, a vida de cada uma dessas crianças que estão assistindo esse vídeo agora, Pai. Que o Senhor possa falar com cada uma de maneira especial, de maneira particular, Pai. Se tem alguém aqui, Senhor, que está errando e sabe disso, que está pecando, que não está te agradando, obedecendo aos teus caminhos, Pai, obedecendo às tuas ordens, que o Senhor possa perdoar, Pai, que o Senhor possa limpar o seu coração, que o Senhor possa, Pai, fazer ele entender
entender, Pai, que o Teu caminho sempre é o melhor, Pai, que o Teu caminho sempre vai ser o melhor e o maior para nós, Pai, porque no Teu caminho nós temos a Ti, Senhor, e longe dos Teus caminhos, Pai, nós ficamos cegos e não entendemos, Pai, e não compreendemos nada, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa criança que nesse momento se arrepende. Da mesma forma, te apresento a vida dessa criança que te aceita, Pai, como único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa guiar os seus passos, os seus caminhos, no Teu caminho, Senhor, para sempre, Pai. Que ela venha ser obediente, como Samuel foi, Pai, que desde o princípio disse: Senhor, Teu servo te ouve, Pai. Fala comigo, Senhor, e que o Senhor possa falar conosco também, que possamos, Pai, ser sensíveis à Tua voz para Te escutar e para Te obedecer, Pai, todos os dias, porque a Tua palavra diz, Pai, que aqueles que Te amam Te obedecem, e nós queremos, Pai, Te amar e nós queremos obedecer, porque a nossa decisão hoje, Pai, é obedecer a Ti, e não só hoje, não só amanhã, Pai, mas Te obedecer até o fim, Pai. Nós Te apresentamos isso em oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Tchau, crianças, que vocês decidam obedecer a Deus todos os dias até o fim. Tchau. Beijo. Paz do Senhor, crianças, eu sou o tio Rafael. Sou o tio Juan. Sou o tio Vitor. E nós vamos agora cantar uma canção com vocês. Vamos lá? Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Paz do Senhor, crianças. Tchau. Olá, paz do Senhor.
Nós já ouvimos a história, já louvamos e agora iremos fazer a nossa arte de hoje. E olha só que legal! E para isso você vai precisar de uma folha, canetinha, lápis de cor. Vamos lá? Você gostou da nossa arte? É muito legal, né? E muito simples de fazer. Agora é a sua vez de usar a criatividade e faça você mesmo. Tchau!